Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, 2023 chegou com aquela notícia que a gente achou que nunca fosse dar, a morte do nosso rei Pelé, mas nós temos que continuar a luta aqui. Então, no primeiro programa de 2023, a gente está com o mosaico cheio, Lito Cavalcante, Rodrigo Gini, Márcia Pereira, Tonico Duarte e Hélio Alcântara. Bem-vindos a 2023, vamos tocar o nosso rolo aqui. Bom, amigos, vocês acham que é uma boa resenha essa história de aposentar a camisa, essas camisas icônicas? Então eu vou citar algumas aqui, a 5 do Vlamir no basquete, a 23 do Jordan, a 13 do Eusébio, a 14 do Cruyff, a 7 do Garrincha, a 12 do Falcão no futsal e a 10 do Pelé, né? Eu, particularmente, não gosto muito. O que vocês acham? Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, eu acho que isso é uma coisa mais de clube do que de torcedor, de torcida, acho. Porque quando você aposenta a camisa, ela some, né? Ninguém mais vai usar, não se fala mais nisso, só vai se falar se o clube resolver tomar alguma iniciativa, fazer um evento comemorativo e tal. Ao passo que, se você mantém a camisa, vamos imaginar o Pelé, camisa 10, entra o cabeça de bagre e começa a usar a camisa 10 do Pelé. A gente sempre vai lembrar do Pelé, a gente sempre vai fazer a comparação com o cara que, vamos dizer, dignificou aquele número de camisa. E eu acho que isso se aplica a todos eles, o Jordan, todo mundo. Basquete, handball, o que for, futsal, futebol. Essa é a minha opinião. Eu concordo com o Elinho. Quem não é visto é esquecido. Mesmo que seja para o caso de alguém, como você falou, Hélio, aparecer um cabeça de bagre, sabe? A presença física, eu acho que é muito importante para reavivar a memória. Meus amigos, eu sou contra aposentar camisas em nome de heroísmo de grandes jogadores que passaram por algum clube. O Santos já admitiu que não vai fazer isso até a pedido do próprio Pelé. E eu concordo. Eu acho que a camisa do Pelé deve ser eternizada no campo. Cada vez que o Santos entrar em campo com a camisa 10, vista a camisa 10, quem quer que seja, é uma homenagem ao Pelé. Eu acho que se você chegar não chego nem na Vila Belmiro, que lá é outro caso. Mas se você chegar na arquibancada do Flamengo, no Maracanã, que é a maior torcida do Brasil, e falar, olha, não vamos mais usar a camisa 10, sabe? O cara vai lembrar do Zico, vai falar, porra, tá todo mundo louco. Outra coisa, tem um aspecto comercial, é a camisa que mais vende. São as camisas que mais vendem. Sabe, era melhor fazer um livro contando a história dessas camisas. Boa ideia. Tem histórias muito interessantes por trás disso. A coisa do basquete ela é um pouco diferente, porque nos Estados Unidos, principalmente, você tem dentro do ginásio, no caso do jogador que tem a camisa aposentada, você tem um mosaico de metros e metros de altura, e aquilo é uma lembrança muito forte. Trabalhado de uma maneira diferente, você encontra essa camisa do jogador para vender ainda, que não é o caso, por exemplo, do Pelé. A gente não tem hoje camisas do Pelé com o número 10, como você tem do Messi, como tem do Cristiano Ronaldo, como tem de qualquer jogador, inclusive de muitos cabeças de bagre lá com o nome. Eu também concordo com vocês, eu acho que é interessante manter, ainda que a comparação acabe sendo um pouco ingrata, né? Porque sempre tem aquela coisa, poxa, olha só, quem está usando a camisa do Pelé nem sempre é um craque digno da homenagem. Mas, enfim, o estádio de futebol não tem nem a condição de se colocar uma faixa, alguma coisa que dê a mesma dimensão que você tem no caso do atleta do basquete. E é uma coisa muito americana, né, Gini? Sim, é muito americano, até porque são números que lá o jogador pode escolher o número que ele bem entender. Ele pode ser camisa 99, pode ser camisa, né, de 0 a 99, ele pode ser qualquer coisa. E aqui não, aqui a gente tem no futebol, a gente tem uma numeração que obedece a uma lógica, inclusive em competições como Libertadores, como Copa do Mundo, você tem que numerar os jogadores em ordem, sem pulo, quer dizer, você não pode tirar esse jogador, não pode tirar essa camisa da lista
talvez o caso do Pelé fosse uma exceção, mas eu preferiria ver essa camisa ainda sendo usada, até, como vocês bem colocaram, para que a lembrança se mantenha e se perpetue, porque senão a gente vai ter o caminho do esquecimento. A meninada lembra do número do Messi, mas talvez não saiba qual o número do Pelé. Eu acho que eu mixaria o que o Hélio falou e o que o Rodrigo falou. Eu acho muito bacana aquela. Eu sei que é super americano, mas acontece que os Estados Unidos, nesse capítulo esporte, eles detonam qualquer país, porque o esporte lá é uma instituição gigantesca e eles fazem aquela festa de aposentar a camisa, é linda, é uma homenagem justa a um jogador que, sabe, deu o sangue, a alma para aquele time. E eu acho que daria para fazer essas arenas que tem toda uma estrutura por cima, daria para fazer esse esquema que o Gini falou, de pendurar as camisas aposentadas. Eu acho que, pegando carona no Hélio, o clube poderia aposentar a camisa, fazia essa super homenagem, essa festa que o cara vai, fala, e a família, mostra o vídeo da vida dele ali no clube, e é uma maneira de lembrar, né? Eu acho que realmente a camisa, quando não é usada, ela é esquecida, mas se ela estiver exposta, né, como é tipo um panteão, né? Eu acho que dá para fazer as duas coisas, pensando numa modernidade, um futebol moderno. E é isso. E a história do comercial, Tonico, é isso, a pessoa compra a camisa 10 do Pelé. Eu tenho uma camisa estilizada do Garrincha, porque eu era louca por ele, mas é estilizada, não é a camisa da seleção do Garrincha. Se tivesse, eu compraria, claro. Amigos, estamos aqui de volta em mais um franguinho. E, assim, é muito importante que vocês, depois de assistirem esse encontro sempre incrível, maravilhoso, deem esse like bacana no vídeo e, claro, se inscrevam no canal. E espalhem para os amigos, porque isso aqui é, assim, um lugar de reflexão, de conexão e de exaltação do nosso querido futebol. A amizade tem mesmo a força do tempo. Debate Franguinho, um debate bem temperado. Olha, pessoal, a transmissão da final do Campeonato Paulista Feminino de Futebol na tarde da quarta-feira, 21 de dezembro, derrubou a audiência da TV Globo na TV aberta, na Grande São Paulo. O Palmeiras ganhou de 2-1 sobre o Santos e nesse jogo foi registrada a média de 8 pontos e 21% de participação no total de televisores ligados. É bastante gente. Vocês acham que isso aconteceu? Por quê, hein? Quem é que pode começar? Eu posso começar. Eu acho que é falta da cultura do futebol e o horário também, talvez, né? Falta da cultura do futebol feminino e o horário, talvez. Foi Palmeiras e Santos, né? Afinal. Foi. Talvez, aqui puxando, se fosse o Corinthians, talvez tivesse um pouquinho mais de audiência. E eu não sei, é meio decepcionante que a audiência prefira aqueles filmes horrorosos que passam na sessão da tarde, aqueles melodramas chatíssimos. No mínimo decepcionante, mas eu acho que é falta de cultura e talvez o horário tenha prejudicado. E também eu acho que a falta do Corinthians, que sempre vem ganhando, não estava nessa final, pode ter contribuído com isso. Eu acho que tem dois desses motivos aí que você falou, Amalfi. Todos são concernentes. Quarta-feira à tarde. Por que tem sessão da tarde? Porque é barato. Porque o público em si não é grande o suficiente para justificar investimentos em produções maiores. Então, compra um filmeco aí qualquer,
põe no ar e está tudo bem. Muita gente, muita televisão na quarta-feira está ligada à tarde, nesse horário, para quem está por trás da tela, na verdade não está nem por trás da tela, simplesmente para não se sentir solitário, ter uma voz falando. Segundo, era uma época, 21 de dezembro, o Brasil estava em ebulição. Posse, aquela história, o que vai acontecer com Bolsonaro, não vai ter posse. E tem também a qualidade do futebol feminino. Eu confesso que há 3 ou 4 anos, se você quisesse me punir, me colocasse para ver o futebol feminino. Então, a qualidade está começando agora. Aquilo que vocês falaram ainda é o início. Agora começa a se consolidar. Agora você liga num jogo de futebol feminino e você vê um bom futebol. Ou um futebol crescendo, com melhor qualidade que você não via antes. Então, tudo isso forma esse conjunto aí que, sim, decepcionou, mas dores do crescimento. Isso mostra, né, reafirma como é importante continuar promovendo, continuar investindo, como todo e qualquer espaço dedicado ao futebol feminino tem que ser aplaudido. A gente sabe que tem um aspecto comercial da televisão, que não é uma coisa simples, né, que não se faz isso por caridade, mas você tem exemplos como de Olimpíada, como de Copa do Mundo, que proporcionam aí uma audiência bem maior. Então, é aquela coisa de massificar mesmo. Né? Por que os Estados Unidos hoje são referência no futebol feminino? Porque em qualquer parque que você chega, você tem meninas e mesmo os homens acompanham muito, tem um espaço de destaque na mídia, na imprensa, e a gente ainda está nesse meio de caminho, a gente ainda está nessa trajetória. Então, é normal que você, numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, que são competições globais, você tem uma audiência muito grande. No Campeonato Paulista, por mais tradição, por mais força que ele tenha, ainda não é esse tipo de evento que atrai uma audiência tão grande. Mas, como o Lito falou, é parte do processo, é parte do crescimento, e a gente torce para que essas transmissões continuem, independentemente de canal, claro, Globo, TV Cultura, quem mais, Bandeirantes, quem mais apostar no esporte, é muito bem-vindo e muito importante para essa massificação. Par ou ímpar? Quem joga mais? 2 jogadores extremamente importantes para os seus times têm estado no noticiário. Um deles acaba de resolver a sua situação, mais ou menos como ele queria, depois de um cabo de guerra com seu time, Palmeiras. O outro vive um momento muito difícil, um retorno aos campos depois de problemas, operações, aqueles dramas dos bons jogadores que, infelizmente, são caçados em campo. Eu estou falando de Dudu, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo. Quem vocês preferem? Para vocês, quem é o melhor desses dois? Eu acho que o Dudu tem um repertório técnico mais vasto do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique eu acho que é um jogador mais perigoso, né? Um velocista, mas ele sofre, como disse você, Lito, na cabeça, quer dizer, com essas... eu vejo o Bruno Henrique sempre como uma coisa de ciclo. Tem um ciclo que ele arrebenta, vai para a seleção, ele é maravilhoso e tal, é imprescindível. De repente ele some, está machucado, fica meses longe. Né? Ele teve aquele problema no olho, depois teve esse problema mais recente no Flamengo. O Dudu acho que é mais constante, não acho que ele é espetacular ou espetaculoso, né? Mas ele é mais jogador, eu acho. Eu confio mais no Dudu do que no Bruno Henrique. Primeiro eu queria dar parabéns ao Dudu pela declaração corajosa que ele deu, se não me engano foi na resenha ESPN, dizendo que se ele jogasse 1/10 do que ele jogou no Palmeiras, no Sevilha, ele estaria na Copa do Mundo, né? Então, é muito corajosa, sorte que o Tite saiu e ele vai ser lembrado. O Bruno Henrique é isso que o Hélio falou mesmo, ele é um cara que até quando o Flamengo ganhou aqueles títulos importantíssimos, acho que foi em 2020, né? 2020, para mim, ele era o titular da seleção. Depois caiu, se machucou. Eu acho que o Dudu, concordo com ele, tem mais repertório e no par ou ímpar eu escolho o Dudu. E parabéns ao Dudu pela declaração muito corajosa. Comparação é sempre algo muito ingrato. Eu vejo que o Dudu ele é mais necessário, mais útil ao Palmeiras do que o Bruno Henrique ao Flamengo. Você consegue imaginar o Flamengo, tanto assim que foi
dessa forma que foi campeão da Libertadores agora, sem o Bruno Henrique. Mas é mais difícil imaginar um Palmeiras tão eficiente, tão efetivo quanto sem o Dudu. Acho que ele é um pouco mais completo e um pouco mais versátil que o Bruno Henrique, realmente. Gente, vou fazer um favor para o Toné, sou incapaz de comentar esse assunto. Vou dar uma de Glória Pires. Ficou ótimo isso aí. É ótimo. Se eu tivesse que escolher um dos dois para jogar no Peixe, eu escolheria o Dudu. Eu acho que ele tem um repertório mais amplo, mais vasto. Eu acho ele mais inteligente, com a bola no pé. Como dizia o falecido Rei, futebol também se joga com a cabeça. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Hendrick de Souza, o garoto de Tabatinga, que saiu da cidade satélite de Brasília para conquistar o mundo. Em meados de dezembro, ele foi negociado, o craque do Palmeiras foi negociado com o Real Madrid numa operação de 72 milhões de euros. Aí eu jogo aqui para o Franguinho. Esse garoto de apenas 16 anos, vale tudo isso? Teria sido a segunda maior contratação do futebol brasileiro, perdendo apenas para a negociação do Neymar com o Barcelona. E é isso mesmo? O Brasil vai continuar perdendo seus talentos para a Europa? E aí, franguinhos? É isso mesmo, sim. É uma tradição é uma situação econômica. O Brasil não exporta manufaturados, o Brasil exporta matéria-prima. E jogadores jovens são a matéria-prima do futebol. Eu não acho que o Brasil vá perder com ele. Eu acho que o futebol mundial vai ganhar com ele vai aprender um futebol mais tático, ele vai aprender, vai evoluir no futebol, queremos ou não, superior ao nosso. Eu acho que é a lei da economia. Agora, se ele vale ou não vale, aí quem diz é o famoso mercado. Você vale o que o mercado te paga. Bom, muito se falou, muito se disse, muito se mostrou do Hendrick nas categorias de base, que acho que justifica esse frisson provocado, mas é como o Lito falou, se vai valer esses 72 milhões, ou se um dia vai valer 720, é o que vem pela frente agora, é a maturidade, é o crescimento do Hendrick como jogador numa vitrine privilegiada, né? A gente já teve vários jogadores que foram com um frisson semelhante, de repente vão parar no time B, e do time B vão emprestados para outro de menor tradição e acabam voltando para o Brasil. Então, claro que a gente fica na torcida, e é como o Lito disse, é uma lógica de mercado, não tem força, não tem poderio econômico no Brasil para segurar jogadores assim. A gente acaba fazendo o mesmo aqui na vizinhança, com o Chile, com a Argentina, com a Colômbia. Eles passam pelo mesmo fenômeno, quem se destaca lá acaba vindo parar aqui. Eu assino embaixo a fala do Lito e também do Gini, e só faço uma complementação. Esses valores estratosféricos, para mim, são um insulto. Isso aí é uma coisa maluca, quer dizer, já faz mais de 2 décadas que esses valores aparecem e a gente tende a normalizar, né? A gente se assusta e depois fica tudo normal. Eu acho um negócio completamente maluco e acho que não vai acabar mesmo. Bom, eu acho que o Palmeiras fez muito bem, porque uma proposta dessa não se pode rejeitar. Eu vou lembrar aqui do caso do Lulinha no Corinthians, que o Corinthians não quis vender, e que fez 7.800 gols nas categorias de base e nunca virou. Então, é um pouco disso que vocês falaram. Os carcarás, eles estão aí de olho. O carcará é o Real Madrid, é o Barcelona, são os carcarás modernos, europeus, estão aí. A Copinha São Paulo está rolando aí. Está cheio de carcará atrás de talento que pode gerar dinheiro. Muitos não viram mesmo, muitos não viram, mas eles não perdem dinheiro. Eu tenho certeza que esse dinheiro que eles investiram no Hendrick, eles vão recuperar, com certeza. Concordo com o Lito, dizendo que o futebol do Hendrick só vai ganhar jogando na Europa.
E a impressão que eu tenho, ele joga, é tão incrível o jeito que ele joga, que os caras têm a impressão que eles vão parar para ver ele jogar, que nem alguns jogadores comentam isso lá na Europa. Vocês vão achar que eu sou uma herege, mas eu acho que o físico dele lembra o Pelé, as pernas dele, eu fiquei olhando bem, eu vi um pupurri de imagens dele, ele tem uma truculência que não é peso, não é sobrepeso, mas ele tem uma robustez que me fez lembrar o Pelé. E ele tem uma genialidade também que a gente vê no Pelé. Então, eu acho que ele só tem a ganhar. E eu acho que eu vou fazer um comentário aqui como mãe. Se eu fosse a mãe dele, eu ia achar o máximo que ele vá para a Europa para ter uma experiência de vida incrível, para aprender uma cultura, uma língua. Se é que ele vai aprender alguma coisa, a gente espera que sim, né? Porque tem muito jogador de bola que não consegue absorver muita coisa dessa experiência. Eu acho também que além do Palmeiras ganhando 72 milhões, não, quer dizer, não é tudo isso que ele vai ganhar, o Palmeiras, a transação inteira teve esse valor, mas além do Palmeiras ganhando muita grana, o Endrick também vai ganhar, além do dinheiro, acho que vai ganhar muita experiência de vida e de futebol. Acho que é incrível. Depois ele volta, né? Sobre essa história de valer ou não valer, ir ou não ir, eu sou a favor que vá sim. Se tem uma das coisas que eu admiro no futebol, é ser uma saída social, ser um caminho para os invisíveis, para os desapercebidos. Tá? E o Endrick é mais um desses casos. Agora, é a tal história, como a Márcia falou, ele vai voltar. Ele vai voltar. O futebol sul-americano e o futebol brasileiro, como o Rodrigo chamou, que nós somos aqui o que o Amalfi chamou de carcarás na América do Sul, o futebol brasileiro é o caminho de saída e também o caminho de volta. Haja visto vários jogadores que vêm, já não estão mais no apogeu na Europa, na Premier League, na França, na Itália, na Alemanha, e acabam voltando para a América do Sul. É o caso do Luís Soares, que está chegando aqui para o Grêmio. Temos vários casos de jogadores que vieram para cá e deu tudo certo. Não sei exatamente se o Brasil é um cemitério de elefantes, como se diz, ou se é uma sobrevida, porque o nosso futebol é menos físico, é um pouco mais lento. Está aberto o debate, queria saber o que vocês acham aí. Meus amigos, o Luís Soares está voltando ao futebol sul-americano. É a segunda vez, né? Porque ele já estava aqui, foi para a Inglaterra, de lá realmente foi para a Espanha, fez grande trabalho no Barcelona. Aliás, na Europa ele jogou muito, agora no final já nem tanto, mas sempre um grande jogador. Nessa sua volta há pouco tempo para o futebol uruguaio foi um desastre, muito mal. E mesmo na Copa do Mundo não conseguiu jogar tão bem como a gente esperava. Já é um jogador em fim de carreira. E a verdade é que o torcedor do Grêmio está muito feliz, é um grande jogador historicamente falando, mas que escolheu o Grêmio, que era o último da linha, né? Ele queria jogar mesmo nos Estados Unidos, tinha proposta para jogar em outro lugar, daí não deu certo em nenhum lugar, vou para o Grêmio. Tomara que dê certo. Há uma tese de que todo mundo joga bem no Grêmio, qualquer jogador que vai para o Grêmio consegue jogar, nem sempre é assim. Tomara que o Soares seja um grande jogador. Eu acho que não é mais aquilo que a gente viu, mas ainda pode ajudar. Vamos aguardar, né? Bom, eu acho muito interessante esse fenômeno, porque eu não enxergo dessa forma, eu não acho que é cemitério de elefantes. Posso falar até do meu time, do Fluminense, que teve uma experiência muito bacana, tanto com o Asprilla, o colombiano, quanto com o Deco. O Deco foi um jogador diferenciado, que deu um toque totalmente refinado ao meio-campo do Fluminense, e acho que esses jogadores acrescentam, trazem muito daquilo que o futebol brasileiro hoje não tem, que é a inteligência em campo, é o toque diferenciado, é a capacidade de colocar os companheiros na cara do gol. E, às vezes você nem precisa de tanto poderio físico, de tanta força física para fazer isso. Acho muito bacana a vinda do Soares, é sempre, inclusive, uma forma de chamar atenção para o futebol brasileiro, além, né, da qualidade inegável que a gente tem, mas é muito bacana você ter isso, porque qualifica, sempre qualifica, e os casos favoráveis, a gente pode lembrar do Hulk, pode lembrar do D'Alessandro, do Sidorf, eles são muito maiores do que os casos em que deram errado, que o jogador veio
fez meia dúzia de partidas, fez as malas e voltou para a Europa, ou voltou para seu país. Acho muito bacana e torço para que o Soares mostre o futebol que o consagrou ainda aqui, considerando a idade, considerando toda a sua rodagem. Luizito Soares no Grêmio eu acho sensacional. Um amigo meu falou até que podia ter trilha sonora de Mordidas de Amor. Nem sei se existe essa música, mas achei a frase boa, né? Para identificar a chegada do Soares, que foi recebido no aeroporto pelos torcedores do Grêmio. Acho genial, acho que é um investimento muito bacana em retorno de imagem, de marketing, em burburinho, em todo mundo querendo falar e querendo saber do Soares no Grêmio. É um baita jogador, tem uma baita história no futebol. Tem que lembrar que há 2 anos ele estava conquistando o Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid, sendo um jogador importante. Então, assim, evidentemente que ele está numa queda, né, de rendimento. Participou da última Copa, mas, né, o Uruguai também não foi bem, né? Então, claramente que ele não é o mesmo jogador de Barcelona, por exemplo. Mas vamos lembrar o seguinte, o Ronaldo, quando vem para o Corinthians, ele estava parado, vindo de contusão, numa condição física muito pior e fez o que fez. O Soares é um jogador de outra prateleira que chega melhor que aquele Ronaldo, né? Então acho que a expectativa é bem boa pelo torcedor do Grêmio, que ele pode fazer sim uma boa campanha, uma boa temporada, são 2 anos de contrato. E acho que isso pode servir de exemplo, né? Acho que algumas vezes o Seedorf, quando veio para o Botafogo, por exemplo, que eu me lembro agora, a própria chegada do Hulk, a volta do Hulk, é um jogador com condições de ter futebol na Europa. Acho que tem que abrir esse mercado, mostrar que o Brasil tem condições de receber essas pessoas. E o mercado tem que ajudar, né, de certa forma, né, as empresas, enfim, para viabilizar esse tipo de negócio. E eu acho genial, genial. Tomara que outras equipes consigam fazer a mesma coisa que o Grêmio está fazendo. Olha, eu acho que por mais infeliz que possa ser essa comparação que eu vou fazer, a gente está vivendo um momento que é assim nos últimos anos, né? A gente perde os grandes talentos jovens, molecada sai daqui, vai embora, e a gente lamenta, e ao mesmo tempo vem os caras mais velhos, mais experientes, que trazem esse tom, essa nova cor para o futebol brasileiro, como disse o Gini. Então, eu gosto de ver os jogadores, mesmo em fim de carreira, vários, né? Mas assim, com mais experiência, com uma bagagem maior, para vir para cá e jogar entre nós, os tupiniquins. Sai o sub-20 e chegam os sub-30, né? Isso, né? Como falou aqui, o Rodrigo lembrou muito bem, tem casos muito positivos. Por exemplo, o caso do Seedorf, como tem pouco botafoguense aqui no nosso franguinho, o caso do Seedorf foi um caso espetacular. Ele foi embora porque ele quis, ele poderia ficar no Botafogo mais uns 3 anos, e ele deu um exemplo de dentro e fora do campo, de como agir fora do campo, como profissional. Ele até, às vezes, parecia diretor de futebol quando ele dava entrevista. Então, eu acho legal esses caras que vêm com a experiência da Europa. Como o Lito falou, nosso futebol é menos físico, já foi mais técnico, mas eu acho muito legal. O Hulk deu certo, o Seedorf deu certo, são esses dois que me vêm à cabeça agora. O D'Alessandro deu certo. E torço para que o Soares, acho muito legal o Soares chegar no Grêmio, que é fronteira com... O Uruguai é um gaúcho também, né? É um gaúcho, né? É a mesma cultura. Eu acho muito legal o Soares no Grêmio, acho que vai ser muito legal. Então, eu lembro desses casos e sai o sub-20 e chega o sub-30. Eu gosto também dessa troca, desse vai e volta, né? E quando o cara volta para cá, ou para onde for, mais velho, é isso, carrega essa experiência de outros times, de outras vidas, e vai passando para a molecada, né? Da equipe com a qual ele está jogando, defendendo, para a qual ela está defendendo a camisa. E, puxa vida, você lembrar do Deco, Gini, eu era super... Eu nem sou fluminense, imagina, mas como era bonito ver. Eu acho que é isso. O futebol tem a camisa, mas tem a vontade de ver a plasticidade desse jogo incrível, né? E o Deco eu achava um cara plástico. E talvez a plasticidade venha com a experiência. Os elefantes... Apesar de não dar para imaginar essa imagem, mas eu acho que os elefantes do futebol têm plasticidade, talvez maior que os
os Velociraptors, moleques. Eu espero que o Suárez não morda ninguém aqui no Brasil. Eu acho que essa contratação do Suárez pelo Grêmio é um negócio legal. Primeiro, que é uma demonstração de respeito a um baita centroavante. Um baita centroavante. Teve uma época que o Uruguai tinha uma linha que era aquele cabeludo, o Suárez. Francescoli? Cavani? Cavani. Eu não lembro o nome. Acho que é o Cavani, né? Cavani, é. E eu acho legal isso. Eu acho legal. Acho mais legal pegar um cara desses que possa chamar a molecada para a volta dele, sabe? Chamar a molecada para a volta dele e ensinar, falar, olha, o caminho das pedras é esse aqui. Esses são os atalhos, sabe? E, meu Deus. Foi o que o Sidorf fez no Queria eu Botafogo. ter o Pelé na Belmiro para ensinar aquele bando de moleque os atalhos para chegar. E esses sabem, os veteranos sabem. É isso, eles trazem lições de profissionalismo. A última volta do ponteiro. Pois é, pessoal, é chegada a hora da última volta do ponteiro no nosso franguinho sem censura, com um tema que continua chamando a atenção. 2023 chegou e a gente ainda segue com uma grande dúvida, talvez a principal dúvida envolvendo o futebol brasileiro. Quem vai comandar a nossa seleção? De nome, já se falou de Dorival a Guardiola, mas por enquanto nada. E aí, amigos? O que vocês acham que vai dar essa indefinição? Quem vai comandar a turma da amarelinha? Pessoal, eu vou me aventurar aqui dar a minha opinião, mas é um mero achismo, tá? Quer dizer, baseado no meu conhecimento de futebol. Quer dizer, eu não tenho informação nesse momento sobre o que está acontecendo nos bastidores da CBF e tal. Eu adoraria ver Klopp, o Guardiola, o Ancelotti, que são os caras mais que estão aí na ribalta, né? Dirigindo a seleção brasileira. Mas eu não vejo como eles conseguiriam trabalhar dentro de um ambiente tão nocivo, tão desorganizado, tão... enfim, como a CBF. Agora, entre os brasileiros, eu não sei. Eu vejo com simpatia o Diniz, mas eu vejo também uma falta de experiência. Agora, de qualquer maneira, o Dunga, quando entrou lá para a Copa de 2010, ele também não tinha nenhuma experiência, quer dizer, então eu até arriscaria. O problema é que a gente aqui sofre daquela coisa do imediatismo, né? Então precisa ganhar logo, no dia seguinte. Então, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Bom, eu vou ser curto e grosso. Para mim, Abel Ferreira, que já está aqui há 2 anos e meio, eu acho que Klopp, Guardiola, quem mais foi falado? Mourinho, Ancelotti, eu acho que isso é tudo devaneio, eles não vêm. Então, eu acho que Abel Ferreira é o cara, ele já conhece isso que você falou, Elio, essa boa lembrança. Essa irreverência nacional, né, que é um eufemismo, uma esculhambação brasileira, né? Boa, esculhambação. Então, ele já conhece isso, ele já tem paciência com essa esculhambação. Eu vou de Abel, que está aqui, provou ser bom, entendeu o futebol brasileiro, e esse negócio de Klopp, tudo é devaneio, não vai vir Klopp, não vai vir Guardiola, não vai vir Mourinho, não vai vir Ancelotti, e talvez o Diniz, seria legal o Diniz, para nós, a resenha seria boa, mas ele seria fritado. Na primeira bola que o goleiro errasse, um tiro de meta que era para dar, ele não deu, o Brasil tomasse um gol, ele seria fritado. Então, tomasse um gol da Bolívia, né? Isso. Abel Ferreira. Eu acho que a opção Abel também é interessante. A impressão que eu tenho que agora tem que ser um gringo para o pessoal ficar feliz. A impressão que dá que não se tem mais confiança no profissional brasileiro. Então, um gringo. Então, de repente, o Abel, que já está aí, né, que já está
como vocês disseram, já está acostumado aí com a esculhambação brasileira, seja um cara interessante para a seleção e um consenso, digamos assim. Agora eu vou jogar para o alto. Eu adoraria ver, como técnico da seleção brasileira, uma mulher. Eu acho que aí ia ser revolucionário. Não, eu acho que as mulheres administram melhor as coisas. É verdade. Boa, Tonico. Mas tem um nome? Que legal. Mas existe um nome? Mas sei lá. Eu tenho um nome assim, porque eu conheço essa pessoa. Não sei se é a Marta. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher que jogou bola de maneira amadora, mas conhece muito de futebol. E eu acho que ela ia botar a galera muito na linha, que é uma comentarista de esporte, que é a Mili Lacombe. Eu acho que a Mili ia ser a melhor técnica da seleção brasileira. Mili Lacombe. Apoiado, Mili Lacombe 2026. Pois eu vou jogar mais pimenta nesse molho. Porque, já que a gente não tem técnico nenhum, não tem técnico com experiência, a nossa única, vamos dizer, o único palpite assim mais aceitável que nós conseguimos dar foi o Fernando Diniz, e um tal de Felipe Scolari, o Filipão, ele tem volta? O que ele fez no Atlético Paranaense merece consideração, mas ele carrega nas costas o peso de um 7-1. Ele carrega nas costas um peso de 10 gols em 3 dias. 7 da Alemanha e 3 da Holanda. Mas também é o professor dessa ótima geração de técnicos portugueses. O que pesa mais? Boa lembrança. Quem sabe silêncio, hein, gente? Que silêncio, Quem sabe hein? colocar o Filipão... Não, de repente o Filipão poderia ser o Zagallo do Abel Ferreira. Por que não? Filipão ser um auxiliar ali, ser talvez até uma interface entre o treinador estrangeiro e a CBF. Se for para pegar um estrangeiro, o Abel. Tonico, não deu para entender. Se for para pegar um estrangeiro, eu pegaria o Abel. O Abel e o Filipão. A ideia que o Rodrigo Gini deu foi exatamente essa. Para pegar um brasileiro e pegar um português, sem considerar nacionalidades, e sim o que cada um pode trazer para o futebol. Como já o Amalfi citou, ser técnico no Brasil exige uma pós-graduação em caos, né? E o Filipão tem essa pós-graduação. Seria algo viável ou eu estou realmente só querendo provocar vocês? Eu sei qual é a resposta. Digo a vocês. Vocês colocaram uma coisa interessante, a gente até já discutiu isso aqui, que em 94 o Brasil foi campeão e o ombro amigo do Parreira era o Zagallo. Em 2002 o Filipão foi campeão e o ombro amigo do Filipão era o Antônio Lopes, professor Antônio Lopes. E o ombro amigo do Tite era o filho. Então, eu acho que por aí a gente vê onde é que nós fomos parar. Deixa eu dar um exemplo aqui que tem muito a ver com um terreno que eu e o Gini trafegamos com certa facilidade, a Fórmula 1. A Mercedes tinha o Niki Lauda como conselheiro, deu super certo. A Red Bull tem meu Deus! A Red Bull tem o Helmut Marko como conselheiro. A Ferrari agora acaba de demitir o seu chefe, porque não queria só mais um, que é um conselheiro também. Não sei se dá certo ou não, mas é uma maneira da gente encerrar esse programa, deixando aqui para os amigos algo a mais para pensar. O que dá para se fazer, para chefiar, para dirigir, para liderar o Brasil de volta, se é que a volta, ao topo do mundo do futebol. Bom, amigos, o Franguinho chegou ao final, a resenha foi boa. Você que assiste ao Franguinho, convide os amigos. Você que não assiste, dê seu like. Você que está assistindo a primeira vez, dê seu like, se inscreva no canal, nos ajude a progredir, que a resenha aqui é sempre boa. Um abraço a todos e até a semana que vem.
Franguinho Sem Censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.